falar sobre hoje o anúncio oficial. O governo teve a liberação, a assinatura de que as vacinas serão compradas, 20 bi de investimento, e uma série de entrevistas aqui na Rádio Bandeirantes tratou desse tema, né? E deixou muito claro o quadro do que se planeja e do que temos na mão, né? E qual a perspectiva para o ano que vem. Arnaldo Medeiros, que é secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, foi entrevistado no Jornal Gente. Ele disse que a data depende da aprovação da Anvisa e da entrega de 9 milhões de doses do Instituto Butantan. Se o Butantan tiver condições de oferecer com o registro da Anvisa por volta do dia 10 de janeiro, é o tempo de 5 dias para distribuirmos e começarmos o programa de vacinação dentro de um quantitativo e aí olhando para os grupos prioritários dentro do plano de operacionalização para a vacinação da Covid-19 à população brasileira. Se a história da Coronavac, a palavra, o nome, o RG da vacina deixa de ser Coronavac e passa a ser a vacina do Instituto Butantan, isso por causa isso da parte do governo federal, e a ideia de que a vacinação pode começar até antes da data de 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade, que foi divulgada pelo governo do estado. Já hoje, o governador João Dória diz que não, está mantida a data de 25 de janeiro. E o governo federal diz que é 15. Melhor pra gente? É. Não sei, tem gente que não gosta de tomar vacina, mas essa vacina ela é uma tecnologia top. Todos os cientistas internacionais reconhecem. É uma vacina muito esperada. O nome não muda nada, Ronald. O problema, né, Zaidan? É que a gente quer imunização. Parece que a briga de não queremos a vacina chinesa está deixada de lado, porque está no portfólio exibido pelo Ministério da Saúde. E só que agora a briga parece que vai ser de quem vacina primeiro, né? De quem vai fazer o uso da vacina do Butantan primeiro. Eu fico feliz com a certeza da Sônia de que a vacina é top, né? Eu não sei porque, afinal de contas, ela ainda carece de avaliações aí. Isso mas, é verdade. A Sônia, eu estou acompanhando desde a primeira fase. Claro, a Sônia está se baseando no que os pesquisadores estão dizendo a respeito. Em termos de processo científico, não Exato. do que é vendido, etc. e tal. Claro. Agora, de todo modo, é preciso que saibamos quais serão as reações aí no período experimental e tal. Agora, esse negócio de data, não é dia 25, é dia 15, né? E aí vem aquela pergunta que o Ronald fez ontem. Tá bom, mas cadê a vacina? Cadê? Porque a data, todo mundo quer que seja o mais rápido possível, desde que tenhamos uma vacina aprovada, comprovada, e que, obviamente, não será no dia 15, nem no dia 25, nem no dia 30 de março, que ela será aplicada na população inteira. Isso não existe. Só depois da aprovação. Isso aí não tem conversa. Não, e muita gente só vai tomar isso no segundo semestre. Exatamente. Não é isso? É isso mesmo. Muita gente vai tomar. E a gente está falando, a gente já falou disso em outra entrevista aqui. Você que não faz parte de determinados grupos, não tem mais de 60 anos, você que não trabalha com a saúde, você que não é professor, você que não é de população indígena, não tem vacina no ano que vem para você, muito provavelmente. Não. É muito provável que não tenha. E não adianta perguntar, né, Ronald? Prioridade para essas populações. E não adianta perguntar se pode comprar. Não pode comprar. É não uma pandemia. Pela primeira vez, na grátis. semana passada, o ministro da Saúde não negou que teve conversa com o laboratório. Com o laboratório e com as empresas que querem, os planos de saúde, que querem oferecer a vacina, pagando. Então, os representantes da iniciativa privada, o ministro deixou muito claro, houve uma conversa, mas preliminar ainda, não tem absolutamente nada definido, mas diferente do que foi dito lá atrás, que não, vai ser 100% gratuito, maravilha, realmente o sistema de saúde vai oferecer. Só que não está vedada, pelo menos na palavra do ministro, abriu-se uma conversa com as empresas que querem vender, comercializar a vacina. De que maneira isso vai se dar, se é que vai se dar, é uma outra coisa. De palpável, a gente tem o protocolo do governo para a vacina no SUS. Exatamente. Isso é efetivamente palpável. É no SUS, exatamente. E esse período experimental não é um capricho. Vejam, o caso dessa profissional de saúde que lá no Alasca teve reações alérgicas graves, né? Foi inclusive internada para ficar sob observação, está bem, a informação que cheguei é que está bem, está feliz por ter sido vacinada,
isso também deve ser ressaltado, mas ela teve reações que poderiam ser fatais não estivesse ela no local adequado. Vocês estão lembrados que a Pfizer recomendou para o pessoal do Reino Unido, isso obviamente quando os profissionais de saúde, porque é aquele negócio, depois que você tem essa primeira fase experimental, quando ela está registrada para uso geral, é porque você já conhece possíveis efeitos adversos. Né? Na fase experimental, o que a Pfizer disse para as autoridades do Reino Unido? As pessoas devem tomar a vacina num local em que haja capacidade de socorro imediato. Não é? É uma característica de todas elas, né? Todas que tiveram alguma característica emergencial, era esse o procedimento. Todas. Ela, inclusive, ela ficou com rubor na pele e falta de ar. Imagina se é uma pessoa que tomou aquilo num posto de saúde. Então, e foi preciso tratamento com epinefrina, que é um medicamento utilizado em casos de reações alérgicas graves. Hoje ela está bem, ótimo, está bem. Mas se ela não estivesse no lugar onde houvesse a possibilidade da resposta rápida, imediata dos médicos que a atenderam, né? Ela foi internada. Então é claro que há discussões que são carro na frente do boi, né? A fase experimental não é um capricho, ela é fundamental, né? O Zaidan, e outra coisa que a gente não pode esquecer é que uma vacina normalmente ela demora 10 anos. Essas todas foram desenvolvidas em 10 meses. Mas também nunca houve um aparato científico... É tudo novo para todo mundo, mas né? nunca houve um aparato científico determinado a resolver um problema da humanidade. Exatamente. Né? É isso. Nunca houve tamanha dedicação ao desenvolvimento de um projeto desse tamanho. Tem vacina pra caramba aí, essas que a gente fala. São algumas delas, mas tem um monte de vacina. Lembrando que a história das vacinas mostra que todas essas fases cumpridas, e entra na quarta fase, que é o uso da vacina pelas populações, nenhum processo desses nas últimas décadas voltou, não andou para trás. Eles andaram para frente, com adaptações que foram feitas ao longo desse período. Com contraindicações, com a vacina da dengue, que foi demonstrado que havia um problema para quem não tinha, populações que não tinham tido contato nenhum com dengue. Isso foi falado hoje aqui no Jornal Gente. Então, a história das vacinas mostra pequenas adaptações no meio do percurso. A garantia não existe, né, de absoluta não existência de reações, como essa que o Zaidan relatou. E é histórico. E as três não, é que eu estou falando que é histórico, né, como o Ronald bem colocava, mas como você colocava, as 3 fases têm que ser respeitadas. Depois, assim, sem a fase 3 aprovada, com relatório publicado numa revista, não pode. Isso a experiência dos cientistas já mostra. Não adianta, repetindo aqui o que vocês disseram, colocar o carro adiante dos bois. Não adianta. Isso aí precisa, mesmo nesse curto espaço, essa terceira fase, ela precisa ser aprovada pela Anvisa. Senão, e há muitas questões aí, por exemplo, na área da educação. Todos nós sabemos o prejuízo das crianças pelo que aconteceu este ano. Verdade. Claro. E para algumas, num país como o Brasil, para algumas o prejuízo foi pesadíssimo. Tomara não irreversível, mas pesadíssimo, né? Porque são crianças que não tiveram nem a possibilidade do acompanhamento pela internet, de aulas e tal. E agora o governo de São Paulo muda a regra e decide manter aulas presenciais independentemente da fase que a cidade A ou B estiver, e obrigatória para todas as cidades. Se uma estiver na verde, a outra na vermelha, tem aula presencial. Mas peraí, todos nós queremos a volta à normalidade das aulas, das crianças nas escolas, recebendo um ensino melhor, aliás, do que elas têm nos últimos anos, né? Bem melhor. Mas é preciso levar em conta uma série de fatores. Os professores, os funcionários, as próprias crianças. Agora, esse negócio de independentemente se está verde, ou está vermelho, ou está amarelo, ou está laranja, está determinada em todas as cidades do estado a volta das aulas presenciais, mesmo se o estado registrar piora na pandemia de coronavírus, e como vocês disseram agora, não há garantia de que no começo do ano a situação será mais leve, ela pode ser mais pesada. É claro que você não decide na quinta-feira que vai ter aula na sexta. Você tem de decidir antes. Mas por que essa decisão foi tomada?
Porque pelas regras atuais, escolas públicas e privadas só podem abrir em regiões que estejam na fase amarela. E agora, o governo de João Dória decide que não. 4 de fevereiro, início do ano letivo, estando tal cidade ou uma região na fase ou na faixa amarela, vermelha, laranja ou verde. É como se Eu não fosse entendo isso, não. uma bolha, né? Algo completamente fora de tudo que foi construído para a condução da pandemia, né, Zaidan? E o governador disse que quem falou para fazer isso foi o Centro de Contingência e a Secretaria da Educação. Secretaria da Educação, claro, olha para as necessidades Claro, escolares, exatamente. perfeito. Agora, o Centro de Contingência é quem dá o sinal verde, em tese, em termos científicos e de segurança sanitária, não é? Eu confesso a vocês que eu fui pega de surpresa com essa decisão do governo do estado. Na verdade, assim, não interessa a cor, a gente está com um problema educacional muito grande. Só que, assim, obviamente, o Brasil não tem uma inclusão digital que permita, né, que as crianças fiquem em casa, mas é o centro de contingência que precisa determinar isso. Não pode ficar soltando, abrindo escola para tudo quanto é lado. Eu até respeito, né, na questão dos pais que precisem que os filhos tenham a merenda escolar, que eles tenham os cuidados enquanto trabalham, né, porque também não adianta. Claro. Eles não podem ficar em casa e tomando conta de filho pequeno, não podem. Isso aí é um dever do Estado, inclusive. Mas realmente, Zaidan, em termos de saúde, é muito arriscado. As crianças, entre elas podem até pegar a Covid-19, e isso já está provado também cientificamente, que eles não têm reações tão fortes. Mas o problema é a transmissão em casa. Para a família, abraçar o vovô, sabe, o pai e a mãe, que tem algum problema. Então, isso é muito complicado. Eu acho que precisaria ser revisto aí com carinho essa determinação. Só lembrando que e o aos centro... funcionários, Diga, os Zaidan. professores, né, Ronald? Sim, e lembrando que o mesmo centro de contingência, que é o que teoricamente deu aval para que isso seja tocado adiante com as crianças, é o mesmo centro de contingência que coincidentemente entendeu que um dia após as eleições estava tudo pior, né, na pandemia aqui em São Paulo, e coincidentemente abriu uma restrição maior no dia seguinte ao pleito aqui em São Paulo, como diz o governador, baseado na ciência. Né? É porque o dia eleitoral tem uma coisa mágica, né? Que vira assim as Não, coisas. o período, né? O período todo que antecedeu. Pois é.